filme histórico Conspiração Americana, que estreou recentemente nos cinemas brasileiros, polemiza um aspecto bastante duvidoso do passado norte-americano, a primeira condenação à morte de uma mulher na história do país. Mary Surratt, acusada de conspirar em favor do assassinato do presidente Abraham Lincoln, que ocorreu em um teatro no ano de 1865, foi a primeira mulher no país a ser sentenciada ao enforcamento por seus atos criminosos. Este filme, do diretor Robert Redford, foca-se em dois personagens, o advogado e veterano da Guerra Civil Frederick Aiken, vivido por James McAvoy, e a própria Mary Surratt, vivida aqui por Robin Wright. O advogado Aiken, que serviu o exército da União durante a guerra, lutou em oposição aos confederados, os mesmos que tramaram o assassínio do então presidente e que possuíam associação direta com Mary Surratt. Indicado para defender a mãe de John Surratt, declarado amigo do ator John Booth, o assassino de Lincoln, Aiken é dramaticamente enroupado por um típico arco narrativo, se vendo obrigado, a princípio, e compelido posteriormente a defender uma mulher de aspirações e históricos inversos aos seus, ao mesmo tempo em que se remexe em dúvidas acerca da inocência de sua cliente e arca com a falta de amparo dos superiores do governo e das pessoas ao seu redor, enquanto que a Mary Surratt é dada a voz para declarar-se inocente, ou ao menos polemizar um acontecimento histórico e colocar em dúvida a justiça dita feita há tantos anos atrás. A atratividade de Conspiração Americana deriva-se mais de seu texto objetivo, calcado numa decorrência histórica inquestionavelmente relevante, do que de fato no tratamento cinematográfico conferido à obra. A direção de Robert Redford é quadrada, e se não chega a atrapalhar severamente, também não contribui e claramente coíbe o longa de decolar mais alto. A fotografia é eficiente na evocação da época, empregando uma tonalidade suja e envelhecida, embora abuse dos reflexos solares sem nenhuma necessidade aparente. De qualquer forma, é mesmo o roteiro do filme, ainda que este não seja perfeito, que cultiva nosso interesse pela narrativa e pelos personagens. E mesmo que os acontecimentos aqui sejam de notório conhecimento do público, o longa atrai principalmente por dramatizar o advogado que defendeu Mary Surratt e também a própria, retratando-a pelo viés da dubiedade como uma possível injustiçada. E embora o filme não busque ou encontre espaço para humanizar os superiores do governo americano da maneira como humaniza Mary Surratt, não é preciso muito para se convencer de que a relativização acerca da culpa de quem quer que fosse associado ao crime não cabia às intenções prioritárias dos militares, que formaram o júri do caso em mais uma decisão polêmica, e também dos superiores do governo, como o secretário de guerra vivido por Kevin Kline. Obviamente movidos por um instinto patriótico vingativo e pressionados pela nação americana, as autoridades yankees só buscavam uma coisa: a retribuição rápida e satisfatória da morte de seu presidente. They assassinated our president, and someone must be held accountable. The people want that. But it's John Surratt you want. You don't even want Mary. I'll settle for either one. If you'll excuse me, my wife is waiting for me. As cenas no tribunal são intercaladas com pontuais flashbacks, que legitimam alguns depoimentos e outros não, com exceção de alguns flashbacks inseridos em cenas fora do tribunal, que ainda possuem um valor elucidativo. Aqueles inseridos durante o julgamento são um tanto deselegantes e aleatórios, além de anularem boa parte do efeito verbal e da ambiguidade intrínsecas às sequências, que, apesar disso, se revelam como um dos pontos mais fortes do filme. As excelentes declarações do advogado Frederick Aiken, além de representarem a integridade ética do personagem, mesmo diante de dúvidas pessoais, não só surpreendem por serem realmente convincentes e assim acrescer a suspeita de que a condenação de Surratt fora equivocada, como também pulsam como nada mais pulsa neste filme. Ainda assim, é de se lamentar a omissão das alegações finais da acusação no caso de Mary Surratt. Se o foco do filme recai no julgamento da personagem, é inegável que as alegações da acusação são tão importantes quanto as da defesa, até por uma questão de referência para que o espectador possa formular sua própria impressão depois. E se o arco narrativo do protagonista é manjado, ao menos ganha credibilidade com a atuação do escocês James McAvoy, que vive seu personagem com fibra e um decente sotaque americano, mesmo que o roteiro apresente-se canhestro ao ilustrar o conflito interno do personagem,
sempre esclarecidos através de diálogos expositivos entre ele e seus amigos ou Mary. Além disso, a atuação de Robin Wright é forte mesmo que contida, preservando a ambiguidade da personagem ao demonstrar resigno quanto à sua reputação e seu provável destino, mas receio pelo de seu filho, ao mesmo tempo em que se mostra emotiva quando contrariada e claramente afetada por sua posição desfavorecida no estado do Norte, ou seja, da União, sendo que é sulista. Conspiração Americana foi produzido pela The American Film Company, uma produtora fundada há pouco tempo com a finalidade de realizar filmes historicamente apurados sobre o passado norte-americano. Por enquanto, a produtora possui apenas um filme no currículo, com mais 2 a caminho. Não deixa de ser interessante que, em vez de uma reconstituição abrangente do assassinato de Abraham Lincoln, Conspiração Americana tenha se focado numa específica e possível grande falha da história estadunidense, propondo uma reavaliação sobre o episódio, o que ao menos torna o filme válido e capacitado a virar ferramenta de sala de aula de professores do ensino médio. O fato de que este filme de sala de aula não é cinema de primeira é algo que a produtora deve se preocupar em seus futuros projetos.